Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no estúdio do Band Esportes para mais uma edição do nosso Supermotor, comemorando muito, né, a presença da Fórmula 1 no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na mídia que faltava, que era a TV aberta, com a Band. Isso porque o nosso Supermotor, 17 anos, 17ª temporada, sempre falamos de Fórmula 1. A mesma coisa acontece no Grupo Bandeirantes de Rádio, por exemplo, que tem lá, eu fiz uma conta básica, ele deve ter uns 30 anos fazendo Fórmula 1. E lógico, para você que está nos acompanhando nas outras redes sociais, inclusive no Twitter, pode mandar sua participação na hashtag Supermotor. Você está acompanhando a categoria há ainda mais tempo, mas é claro que estamos de olho nessa categoria, nesse retorno e um retorno de 2021 que promete muitas coisas legais. Aliás, a gente tem aqui um convidado muito especial, vou inverter aqui a nossa apresentação, porque o Odinei Edson, falei de rádio, né? Grupo Bandeirantes de Rádio, Odinei Edson é a voz da Fórmula 1, aliás, não só a voz da Fórmula 1, ele é o motor da Fórmula 1 aqui no Grupo Bandeirantes de Rádio há muito tempo e a gente vai falar aqui da categoria com ele também. Por isso, Odinei Edson, você vê, o mundo do esporte a motor está todo mundo procurando brechas. E não só no esporte a motor, mas aqui os caras estão achando uns lugares para fazer esse tipo de coisa. Tudo bem contigo? Muito obrigado por você ter topado vir aqui para falar de Fórmula 1. E lá também a coisa está, nessa pré-temporada, também com um monte de interrogações, não é? Não tenha dúvida. Boa noite para você, para o Cezinho, para todo mundo que está acompanhando o programa do Celso. E sem dúvida que está todo mundo tentando buscar o seu espaço, né? De um jeito ou de outro. Mas todos eles buscando espaço dentro do limite da velocidade, que é sempre um sarrafo muito mais acima do que a gente imagina. Sem né? dúvida. Teve uma época que eu estava conversando com o pessoal de Fórmula 1 e falei, poxa, eu não acredito, cara, vocês são completamente malucos, né? Vocês passam a 300 por hora com o muro na orelha, né? Aí, não, imagina, pô, que isso? Loucos são aqueles caras da moto. Aí um dia eu encontrei o pessoal da MotoGP e falei, pô, os caras da Fórmula 1 disseram que vocês é que são malucos, pô, eles não... Aí os caras da moto, né? Pô, que isso, pô, loucos são esses astronautas. Eu falei, chega, não vou perguntar para mais ninguém. É, porque o nível de loucura vai subindo, né? De acordo, inclusive, com a perspectiva de quem está assistindo, né? A gente que gosta, que acompanha a Fórmula 1, que vamos acompanhar ainda mais de um jeito apaixonado e envolvido agora aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente está de olho e tomando essas coisas como referência. E especificamente nesse ano, eu lembro até conversando um pouco antes do programa, eu falei com o Odinei de um Twitter que você publicou, e eu lembro que se falava muito a respeito da não transmissão em TV aberta da Fórmula 1 aqui no Brasil. E eu lembro de um comentário muito pertinente que você fez no Twitter dizendo o seguinte, tá, então não vai ter Fórmula 1 no Brasil. A maior audiência de TV aberta no Brasil, ou a maior audiência no mundo, é o Brasil. E não vai ter transmissão em 2021. Tá bom. Você comentou desse jeito. É mais ou menos isso, né? Não tem como o Brasil ficar fora, né, Odinei? Para a Fórmula 1, o mercado brasileiro é muito importante. A história que o Brasil tem na Fórmula 1, não só com os 8 títulos mundiais, mas pelo jeito brasileiro que se foi passado lá para fora, porque o Ayrton fez, pelo que o Nelson fez, cada um com a sua característica, mas levando a cultura brasileira, ela foi abraçada de uma forma muito especial. Então, eu não consigo enxergar a Fórmula 1 sem o Brasil, não. E o que você, vendo aqui agora na TV Band, você que está dentro, como eu te falei, como eu apresentei aqui, o motor da Fórmula 1 aqui no Grupo Bandeirantes sempre foi você. Quando você viu aqui, opa, TV aberta. Eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz porque eu gosto do evento, eu gosto da Fórmula 1 e eu acho que aqui, com esse DNA de esportes que a Band tem e com o espaço que vai poder proporcionar a Fórmula 1 e com os integrantes da equipe que a Band está trazendo para fazer essa cobertura, profissionais de altíssimo gabarito, eu acho que a Fórmula 1 vai ser muito bem contada. Então, eu acho que a gente vai descobrir, para você que é apaixonado da Fórmula 1, tem grande oportunidade de descobrir aqueles detalhezinhos que talvez você não tivesse oportunidade. Não que não quisessem contar, mas pela falta realmente de espaço e pela falta de oportunidade, que eu acho que aqui vai ter espaço para isso. Eu acho que vai ter muita diversão. É abrir um pouco mais esse leque de perspectiva do que é até o negócio da Fórmula 1, né? Que é uma coisa importantíssima, como a gente falou, a questão do público brasileiro, né? Ter um número muito forte na perspectiva de lucro da própria Liberty. A própria Liberty não teria, talvez, investido na Fórmula 1 se não tivesse a repercussão que ela tem em todo o planeta e, claro, com a audiência que o Brasil representa, né? Não tenha dúvida. E se você pegar, é a maior categoria de automobilismo do mundo, né? Então, a Fórmula 1 sempre puxou
e sempre trouxe a questão do desenvolvimento de tecnologia para os carros de passeio, para o carro que vai para a rua. Eu acho que um grande desafio nosso de contar para o cidadão é mostrar o grau de dificuldade que é dirigir um carro de Fórmula 1. Né? Porque se você fizer um paralelo com o esporte que a gente conhece tão forte, que é o futebol, uma criança recebe uma bola de presente e consegue compreender internamente o grau de dificuldade que é dominar uma bola. Perfeito, é isso. Quando ele olha para o Neymar fazendo o que faz com a bola, aquilo que ele já sabe do grau de dificuldade, ele valoriza de uma forma extraordinária. Por isso o futebol é apaixonante, porque você consegue enxergar a habilidade do outro em cima da sua própria deficiência de não conseguir fazer o que ele faz. Então você admira, você realmente venera. A Fórmula 1 é um capacete, o cara dentro de um cockpit, e a gente às vezes tem a sensação que eu estou saindo de casa com o carro indo para o trabalho, e não é bem assim, né? Aquilo é um cavalo selvagem que tem que ser dominado, não tem nenhum conforto, né? Tem muita tecnologia, mas muito pelo contrário, é uma grande carroça, duro, difícil, de realmente uma necessidade física monstruosa para poder suportar a agressividade que é conduzir um carro daquele. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade e talvez a Band pudesse tentar entrar um pouco nessa questão de mostrar o grau de dificuldade que é dirigir um carro de Fórmula 1. Porque a gente acha, não consegue. Se a gente entrar num carro de Fórmula 1, a 90% de chance é do motor morrer. Sim. Né? Porque não tem marcha lenta. Se você conseguir estar entre os 10%, você vai ficar rodando com ele um currupito assim, porque você não vai conseguir fazer o carro se mexer também se não tiver uma instrução e um preparo antes. Você sabe que, inclusive, quando a gente participa de qualquer curso de pilotagem... José Manuel, não é o Zé Mané. Não. É o Valentino Rossi, que tinha, inclusive, com experiência de rally, com a própria experiência no MotoGP, entendendo o que é a aderência de um pneu de competição. Uma interação com a máquina. Exato. Porque é essa relação que é bonita, é o ser humano com a máquina. É uma relação realmente apaixonante, porque você dominar aquele espaço. Fora o seguinte, antes de chegar nesse estágio, que a gente já está avançado, o que é claustrofóbico um carro de Fórmula 1, né? Se você entra naquilo, você tem uma posição que você não consegue se mexer. Se você quiser coçar o cotovelo, você não consegue. Né? Então, é um negócio difícil. Você sabe que, inclusive, uma das coisas boas, né, que a Liberty trouxe para a Fórmula 1 foi a liberdade das equipes e dos pilotos colocarem nas redes sociais vídeos, né, e interações que eles têm dentro das próprias equipes. Essa questão, apesar de não estarem carros de Fórmula, só essa diferença de Porsche de competição, o Camaro de NASCAR que ele vai correr nesse final de semana, são todos animais muito diferentes em que a gente pode abordar aqui no Grupo Bandeirantes e, claro, que aqui no Supermotor também, Odinei. É verdade. Uma coisa que também me chama muito a atenção é que eu sempre vi uma discussão interna, principalmente nas empresas, ou seja, no pessoal de geração de imagens da Fórmula 1. E na época de Bernie Eccleston ainda, as pessoas que estavam envolvidas sempre debateram um assunto que era muito difícil para eles conseguir transmitir para o público que está vendo na televisão, que é a real sensação da velocidade. A câmera acompanha e ela vai acompanhando e tal, ela dificilmente tem um ângulo que você realmente consegue perceber a velocidade que um carro de Fórmula 1 está, né? Quando ele passa a 300 por hora. Então, aí você passa para fazer o quê? Aí no rádio eu falei, mas como é que nós vamos contar isso para o cidadão, né? Então, se você imaginar o seguinte, uma piscada de olho leva 4 segundos aproximadamente. Se você está andando a 300 km por hora, uma piscada de olho, você vai ter uns 40, 50 metros no escuro, dentro de um carro, né? Esse o nível de dificuldade. Exatamente. Sem contar que o que está em contato no chão, de tudo isso de tecnologia, velocidade, que o Odinei falou, é essa folha que está na mão do Odinei. O contato do veículo no chão é uma folha de papel A4. É só isso que está no chão. O resto, meu amigo, está tudo em movimento. Mas ainda tem muita expectativa com relação às categorias de base, né? E nós aqui, no Grupo Bandeirantes, em especial aqui no Band Esportes, a gente vai fazer a Fórmula 3 e a Fórmula 2. Então a gente já conseguiu, inclusive, falar com o Felipe Drogovic, na semana passada a gente falou de novo com ele, e vamos falando com os outros pilotos. Apesar de não termos pilotos, Odinei, a Fórmula 1 continua com essa importância toda para o mercado da Fórmula 1, a presença do Brasil. Você imagina se a gente já tem aqui logo um outro moleque lá chegando, hein?
Eu acho que o Brasil, enfim, sempre tem a expectativa de que a gente tenha um brasileiro na pista, mas a gente quer um brasileiro com condições de vitória. Perfeito. Né? O brasileiro não é só a participação. Lá em Portugal, a gente observa que o público português está satisfeito se tiver um português no grid. Nós não queremos um brasileiro só no grid, a gente quer um brasileiro Sim. brigando lá na ponta. Então, o funil é realmente bastante estreito para essa questão. Mas eu acho que a Fórmula 1 evoluiu muito no conhecimento e na interação, até através da própria mídia de internet, trouxe mais para perto os talentos para o público mundial num todo. Então, hoje, por exemplo, uma coisa que me deixa muito feliz de estar envolvido com a Fórmula 1 é que a Fórmula 1 conseguiu fazer uma interação muito forte de Hamilton, de Verstappen, com a molecada, com as meninas. O que tem de público, o público feminino hoje, que debate em altíssimo nível o automobilismo, é extraordinário. É prazeroso de ver. Né? Nas transmissões que nós temos pela Band News FM e que proporciona, através até do que a própria Band News faz, de realmente trazer o ouvinte para dentro da emissora, de ser um elo de ligação realmente, de interatividade, o que mais me dá prazer é isso, é de ver essa moçada, essa molecada, esse público jovem, trazendo e com valores importantíssimo, agregando realmente conteúdo e debatendo as coisas importantes que acontecem na categoria. Então, isso está muito enraizado. Então, eu acho que só aquela questão da bandeira brasileira, que é prazeroso, que é gostoso e que nós gostaríamos de ter e que, sem dúvida, a audiência aumentaria muito se tivesse um brasileiro, mas já não é tão necessário assim, porque pelo público só, já se sustenta com um nível bastante alto de audiência. Bom, e a gente tem que lembrar aqui, né, fazer uma referência que é evidente. O Odinei já tem há muito tempo essa visão. Então, hoje em dia, né, todo mundo fala, não, tem que ter, incluir, porque as mulheres e tal. O Odinei faz isso há quanto tempo na Fórmula 1? Só a Alessandra Alves está na transmissão já um bocado. Aliás, eu fico perguntando de tempo, o Odinei fala para mim, não me pergunta de tempo, de idade, até que eu não sei de nada. Não sei há quanto tempo. A gente só sabe que a Alessandra já faz tempo que está nas transmissões. A visão feminina sempre foi importante para você, Odinei? Há mais de 10 anos, com certeza. Ela já está envolvida e agregando muito e trazendo muito conteúdo. E não só ela, mas você pega hoje a Juliane Serrazoli, a nossa repórter que está andando o mundo, e que a gente percebe que lá dentro do circo da Fórmula 1, o respeito que os pilotos têm realmente pelo conhecimento que ela tem, pelas perguntas que são formuladas e pelo assunto como é debatido, de igual para igual. Sim. Então, e às vezes até acima. Então, é muito legal mesmo. Tá aí a nossa conversa com o Gianluca Petekoff, e a gente conversava aqui nos bastidores e o Odinei Edson foi preciso no que um piloto nessas categorias de base tem que fazer. Não tem tempo para ficar falando e construindo o resultado ao ambiente, né, Odinei? Não tem. Eu tenho uma dificuldade muito grande hoje, porque tudo se vê o que o piloto faz. A leitura é instantânea. Então, se o cara acelerou um pouco a mais do que deveria na saída da curva, não adianta ele falar que não fez, porque o boxe já sabe que ele fez. Então, lá atrás, era diferente. O piloto chegava, estacionava o carro e contava o que tinha acontecido, o que precisava mexer no carro. Hoje não, pô. Hoje o cara chega e fala, pô, você fez isso errado, você fez aquilo errado, tua pilotagem foi ali, o resto do carro já está tudo resolvido. Então, o cara hoje, o piloto hoje, ele não tem mais tempo para poder construir, para poder aprender. Ele já tem que estar com o nível, a lição de casa já tem que estar pronta para a prova. Ou ele consegue arrancar 1, 2 segundos além daquilo que o carro pode dar e faz os caras lá em cima ficarem, como é que esse cara fez isso? Ou dificilmente vai acontecer. Não tem mais aquela questão de, esse erro foi um aprendizado para mim. Não, esse erro aí, meu amigo, é a primeira porta que você abriu para a saída. Custou tanto, né? Exatamente. Você lembra como é que foi, inclusive, a pré-temporada do Pierre Gasly? A primeira temporada dele tinha ido bem na Toro Rosso, AlphaTauri hoje. O primeiro treino dele de Red Bull bateu. Primeira entrevista que aconteceu na sequência, os caras já jogaram isso na cara dele. Sim. Quer dizer, não tem tempo mesmo. Não, né? não. Isso vai acontecer, claro, com todos esses pilotos que a gente vai mostrar de Fórmula 3 e Fórmula 2, né, Odinei? Não tenha dúvida. Por isso que muitos dos que estão lá
A gente brinca, né? Era melhor ter ido para a universidade, né? Você não quer pressão, não é esse lugar, não é esse lugar. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta com mais do Esporte a Motor para você. Até já. Tá escondido. Galera, é o seguinte, nós vamos terminar aqui, porque tem que guardar a câmera, senão vai molhar tudo. Tchau. Alô. Pois é, meus amigos, foi divertido, viu? Um belo curso, espero que você tenha aproveitado também. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso Supermotor, agradecendo o Odinei, que não só falou tudo de Fórmula 1 aqui, mas ouviu também algumas dicas a respeito de andar de moto. Se bem que ele já está até com brincadeirinha com esse negócio de moto, no próximo programa eu tiro uma dele também. Obrigado, Cezinha, até mais. Valeu, Celso, abraço, grande abraço a todos. Valeu, galera, até mais, tchau. What?